Você já olhou para a Lua à noite e se perguntou o que aconteceria se ela se partisse ao meio? Você pode pensar que estaríamos condenados, que seria o fim de toda a vida na Terra, mas você estaria enganado? Sob condições muito específicas, a humanidade teria o privilégio de ver duas luas bebês dançando pelo céu. E as marés? O que ocorreria? Como seria um eclipse e o que teria que dar errado para a Terra ficar com anéis lindos, como os de Saturno? Essa é boa. Primeiro, vamos criar nosso cenário hipotético. Vamos supor que a Lua seja dividida ao meio, com 50% da massa em cada parte. Quanta energia você acha que isso exigiria? Talvez uma bomba nuclear ou duas. A bomba Tsar é a maior arma nuclear já detonada, equivalente a 50 milhões de toneladas de trinitrotolueno, e seriam necessárias 30 bilhões de bombas Tsar para partir a Lua ao meio. Se cortássemos a Lua ao meio sem separar as partes, elas logo se chocariam de novo, o que não seria tão interessante. Vamos separar as metades por 10.000 quilômetros. Por fim, vamos moldar as metades em duas esferas, não mais em formas de meia-lua. Isso ocorreria naturalmente, mas levaria milhares de anos para arredondar nossas luas bebês só com a gravidade, então podemos acelerar esse processo. Ok, vamos ver o que acontece. As luas logo começam a se aproximar, mas como uma estava um pouco mais perto da Terra, a gravidade dela foi suficiente para evitar que colidissem. Entram em órbita juntas. Começa bem elíptica, mas depois do primeiro mês, ela se estabilizaria em um padrão bonito e consistente. A Terra ao centro, com duas pequenas luas orbitando ao seu redor. As luas demorariam cerca de 25 horas para orbitar uma a outra, tornando seu movimento lento no céu. Durante a noite, para quem observa da Terra, pareceria assim. Uma das primeiras perguntas que tive ao pesquisar esse cenário foi: como seria um eclipse? Vivemos em um planeta sortudo, onde Sol e Lua aparentam tamanho semelhante no céu, possibilitando eclipses solares totais perfeitos. Nenhum outro planeta do Sistema Solar desfruta desses eventos incríveis. Veja como é um eclipse solar da Lua Phobos de Marte. Nossas novas luas teriam cerca de 20% do tamanho da Lua antiga. Como ficaria um eclipse solar? Algo assim. O tamanho menor delas faz com que vejamos mais do Sol enquanto elas o eclipsam. Como o par orbita um ao outro a cada 25 horas, haveria um novo tipo de eclipse raro, onde poderíamos ver nossas luas gêmeas perseguindo uma a outra sobre a face do Sol durante a janela de eclipse de 2 a 3 horas. Esses seriam muito raros, mas você consegue imaginar ver um evento tão bonito? Durante nossos mini-eclipses, cerca de 40% do Sol permaneceria visível. Isso tornaria a queda de brilho em um eclipse solar total cerca de 500 vezes mais brilhante. Normalmente as temperaturas cairiam cerca de 5 graus Celsius, mas com nossas 1 grau Celsius, os eclipses lunares também seriam muito interessantes. Geralmente veríamos só uma das luas coberta pela sombra da Terra, mas se as órbitas se alinharem perfeitamente, poderíamos ver a sombra do planeta passando pelas duas luas. Lembrete de que estamos só em uma bola flutuando no espaço. Nossas novas luas gêmeas ainda teriam um ciclo mensal, passando de lua nova a cheia de modo semelhante. Mas uma consequência realmente estranha de ter duas luas em vez de uma é que as luas cheias brilhariam cerca de 30% mais do que a nossa antiga lua cheia. Isso acontece porque a área total da superfície dessas duas esferas menores refletindo luz de volta para a Terra é, na verdade, cerca de 30% maior do que a área da superfície da nossa lua atual. Noites de lua cheia seriam mais brilhantes e astrônomos não gostariam disso. O brilho da Lua é uma das características mais incômodas do nosso planeta quando se trata de fazer observações de estrelas e galáxias distantes. Mas olhe para o chão e você pode notar algo estranho: duas sombras. A distância entre as luas permite que formem duas sombras distintas e sobrepostas no chão. Quanto mais elas se afastam, mais essas sombras se separam uma da outra. Agora veja os comentários como essas órbitas são estáveis. Achei que o problema dos três corpos tornaria tudo caótico e que uma das luas cairia de volta na Terra. Esse é um dos maiores equívocos sobre o problema dos três corpos. Em sistemas de três corpos, dois objetos orbitando entre si e ao redor de um maior estão sujeitos à chamada esfera de Hill. Considere isso como o limite orbital necessário para manter o sistema estável. Quero dizer, nós temos isso hoje com a Lua orbitando a Terra enquanto ambos estamos em órbita ao redor do Sol. A esfera de Hill da Terra mede cerca de 1,5 milhão de quilômetros, e como a Lua orbita a menos de 400 mil quilômetros dentro dessa esfera, o sistema é estável.
Se ela ultrapassasse esse limite, a gravidade do Sol poderia perturbar o equilíbrio das órbitas e lançar a Lua no espaço. Para as nossas luas bebês, a esfera de Hill tem cerca de 60 mil quilômetros de largura, e com órbitas separadas por 10 mil quilômetros, elas permanecerão estáveis ao redor da Terra por milhares de anos, sem se afastar o suficiente para que a gravidade terrestre afaste uma delas. Certo, e as marés? Sabemos que Lua e Sol causam as marés na Terra. A gravidade forma saliências de água em lados opostos da Terra, gerando as marés altas. A rotação da Terra, então, faz com que diferentes locais passem por essas saliências, causando os padrões de maré com os quais estamos familiarizados. No nosso cenário com duas luas, você poderia esperar que as marés simplesmente enlouquecessem enquanto as luas orbitam uma à outra, criando esse padrão estranho de saliências de maré. Mas, na verdade, as marés seriam as mesmas. De vez em quando você poderia ter uma maré alta um pouquinho mais alta, mas, na maior parte do tempo, esses cenários são gravitacionalmente idênticos. Como as duas luas ainda pesam o mesmo que a nossa única lua, o centro gravitacional do sistema delas é indistinguível da nossa lua atual. Se você fosse a Terra, a força gravitacional dos dois cenários pareceria praticamente a mesma. Agora é aqui que as coisas ficam interessantes. Se as condições iniciais do sistema não fossem exatas e as órbitas das pequenas luas começassem a decair em direção à Terra, algo mágico ocorreria. Há uma região ao redor da Terra chamada limite de Roche. Ela está a cerca de 12 mil quilômetros da superfície e qualquer corpo celeste unido por sua gravidade que cruzasse esse limite seria destruído pela gravidade da Terra. Nossas pequenas luas seriam destruídas e ficaríamos com alguns anéis da Terra realmente belos. Um pálido sistema de anéis cruzando nosso céu. Para quem está perto do Equador, ele ficaria bem acima. Já próximo aos polos, apareceria como uma faixa fina no horizonte. À noite, seríamos presenteados com uma vista gloriosa dele brilhando mais do que o braço da Via Láctea. Novamente, não seria ótimo para os astrônomos, mas ainda assim seria incrível de se ver. Os marinheiros teriam uma bússola perfeita no céu para ajudá-los a navegar. Satélites em órbita baixa teriam que ajustar trajetórias para evitar os anéis, cujas sombras seriam vistas movendo-se na Terra. E o que é incrível é que isso aconteceu no passado. Geólogos de todo o mundo identificaram um aumento de um tipo específico de meteorito ao redor do equador da Terra há cerca de 500 milhões de anos. Isso nos mostra que um asteroide de 100 km de largura uma vez passou raspando pela Terra, se despedaçando dentro do nosso limite de Roche e formando um sistema de anéis de poeira. Os anéis caíram de volta à Terra em 2 a 3 milhões de anos, formando os depósitos que geólogos só descobriram no ano passado. Se nossas luas bebês formaram esse belo sistema de anéis, elas existiriam por tempo semelhante. A menos que usássemos os anéis para minerar recursos e construir painéis solares e elevadores espaciais em órbita. Embora não ocorra com a Terra, Phobos, a lua de Marte que mostrei antes, cruzará o limite de Roche de Marte, será destruída e formará um belo sistema de anéis ao redor do planeta vermelho. Minha pergunta para você é: você preferiria ter uma lua ou duas?